Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre preconceito na fotografia, então se você se interessa por isso, é só continuar assistindo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre preconceito na fotografia. Muitas pessoas têm me pedido pra eu falar sobre fotografia aqui no canal, né? Mas assim, antes de qualquer coisa, eu queria explicar pra vocês o que acontece. Eu tenho que me desdobrar em 50 mil pessoas, por quê? Eu trabalho numa produtora de evento em horário comercial, eu sou fotógrafa fora do meu horário comercial, eu gravo vídeo pro YouTube e ainda tenho a minha vida social. E assim, os vídeos de fotografia eu sempre tomo muito cuidado e sempre estudo bastante pra trazer pra vocês um conteúdo bacana, pra eu ter certeza de que eu não tô falando nenhuma besteira e ninguém sai me jogando por aí. Os outros assuntos normalmente são um pouco mais fáceis porque são coisas que são a minha opinião e eu não preciso estudar ou eu não preciso me preparar pra gravar um vídeo. Já quando eu vou falar sobre fotografia, eu preciso um pouquinho mais de tempo. E ultimamente eu ando muito sem tempo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei quase 2 semanas sem postar vídeo aqui no canal, porque eu não tava tendo tempo de gravar. Normalmente quando eu gravo vídeo pra colocar aqui, eu gravo sempre 2 ou 3 no mesmo dia, porque eu tiro um dia da minha semana pra fazer isso, normalmente é depois do trabalho à noite, então eu acabo ficando bem cansada. Enfim, eu só queria pedir desculpa pra vocês por isso. Mas se tudo der certo, tudo vai se ajeitar e logo menos eu vou ter um conteúdo bem bacana pra vocês, vou conseguir me dedicar 100% ao canal, tá bom? Bom, então é isso. Algumas pessoas me pediram pra eu falar um pouquinho sobre a minha experiência com preconceito na fotografia e eu vou falar pra vocês no modo geral e no modo sobre vários aspectos de preconceito. Porque tem o preconceito da fotografia, das pessoas acharem que fotografia não é uma profissão boa. Tem o preconceito da fotografia que as pessoas acham que por eu ser mulher, enfim, não sou boa o suficiente. E tem o preconceito na fotografia pra quem também tá começando. E tem muita gente que acha que só porque alguém tá começando no ramo, a pessoa não tem experiência suficiente ou não é boa o suficiente pra fazer esse trabalho. Então eu vou falar um pouquinho sobre os 3 assuntos. Bom, gente, antes de qualquer coisa, essa é a minha opinião, tá? Se vocês quiserem dar a opinião de vocês aqui embaixo, também fiquem à vontade, mas eu vou contar pra vocês coisas que eu vivenciei, que eu passei, que eu observo, enfim. Bom, eu acho que o maior preconceito pra quem tá começando na fotografia é realmente esse negócio de, tipo, das pessoas acharem que você não é bom o suficiente, de que você não vai conseguir fazer algum trabalho só porque você é novo. Eu passei muito por isso e eu ainda passo, porque eu tenho muita cara de mais novinha do que eu já sou. Eu sou nova, eu tenho 25 anos, mas eu tenho cara de ter uns 17, 18, e isso acaba me atrapalhando muito, porque as pessoas muitas vezes não acabam me levando tão a sério assim, porque acham, sei lá, que eu sou nova, enfim. Assim, já passei perrengue com cliente, do cliente achar que aquele cachê que ele tá me devendo não vai me fazer falta, porque acha que meus pais me sustentam, sabe? Umas coisas assim. E não é bem assim, gente. Eu pelo menos, não peço R$1 pros meus pais desde que eu comecei a trabalhar com os meus 17 anos. E cada centavo, cada R$1 que um cliente me deve faz diferença no meu orçamento. Então eu acho que a gente acaba sofrendo um pouco com isso, sabe? Das pessoas não levarem tanto a gente a sério, das pessoas acharem que... nem é sua profissão mesmo, sabe? Ou tipo, você tá começando agora. Assim, inúmeras coisas que sempre acabam atrapalhando a gente. Tem uma história pra contar pra vocês do meu professor de faculdade que eu tive. Meu professor de fotografia não ia muito com a minha cara, eu não sei porquê. Talvez seja porque eu era fotógrafa e porque todos os nossos trabalhos em grupo, todos os nossos trabalhos que a gente precisava do professor, que a gente precisava de um auxiliar pra executar aquele trabalho, a gente nunca usava porque eu fazia tudo. Em agência de publicidade, eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas que devem estudar publicidade devem saber, mas normalmente cada pessoa tem uma função específica. Tem uma pessoa que tá ali só pra falar diretamente com o cliente, saber o que ele quer. Tem uma pessoa só pra executar aquela coisa, tem uma pessoa só pra criar, tem uma pessoa pra estudar em qual veículos aquele material vai rodar, enfim. E eu normalmente, quando eu trabalhava nas agências da faculdade, eu era um caso à parte, porque eu cuidava só do material fotográfico e do material em vídeo. Então, a nossa agência nunca precisava do professor, a gente sempre, assim... Claro, a gente mostrava pra ele como é que ficava com o trabalho, mas todas as outras agências sempre precisavam do professor e de um auxiliar e do estúdio da faculdade pra poder fazer, e a gente nunca precisou. Bom, eu acabei trancando a faculdade, né, porque eu trabalhei com Restart, eu não tava dando conta, e nesse meio tempo eu fazia alguns freelances, e eu acabei fazendo um freela para um pessoal que ainda era do meu grupo, só que eu não era mais, porque eu não estudava mais na faculdade, enfim. E eu fui ajudar eles a gravar um comercial. E, gente, foi assim, uma experiência bem chata, porque eles acabaram chamando o professor pra ir no dia supervisionar, e eu fiquei me sentindo um pouco mal, porque ficou ele e um técnico de câmera,
com uma câmera, tipo, normal, uma câmera grande, não era uma DSLR, era uma câmera normal. E eles ficavam, tipo, supervisionando o que eu tava fazendo e como eu estava fazendo. E, gente, isso me incomodou demais, porque eles ficavam tirando sarro da minha cara, sabe? Como eu tava fazendo aquilo. Eu usei uma cadeira como tripé e eu já tinha feito isso outras vezes e super daria certo se eles não ficassem me atrapalhando e tirando sarro da minha cara. Deu que no fim o trabalho ficou uma porcaria, mas o que mais me incomodou é porque eu fico muito nervosa quando as pessoas estão olhando o que eu tô fazendo e estão tentando supervisionar o que eu tô fazendo, uma coisa que eu não preciso de supervisão, sabe? E tudo começou porque o professor virou pro colega dele e falou: "Ah, a menina traz a câmera que ela brinca em casa pra poder fazer o trabalho de faculdade." E sabe, isso me incomodou demais, porque eu falei: "Meu, você nem sabe, tipo, você já viu meu portfólio pra você estar falando isso?" Mas eu guardei aquilo pra mim, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito nervosa. Eu sou uma pessoa que, assim, eu me abalo muito com as coisas e eu guardo pra mim, sabe? Eu não demonstro. Então aquilo acaba me atrapalhando demais em executar o trabalho. E tudo é uma questão de tempo, né? Tudo é uma questão da gente mostrar pra pessoa que você é capaz de fazer aquilo. Quando eu voltei pra faculdade, um ano depois, que eu tinha trancado, eu já entrei direto no ano do TCC e eu entrei num grupo que eu não conhecia ninguém, só conhecia um menino. E a gente se deu muito bem, são amigos super queridos, que eu falo com eles até hoje. E a gente fez um trabalho em que eu não precisei, eu não pedi auxílio de nenhum professor pra gente executar a filmagem, de nada, assim, sabe? A gente foi totalmente independente e o nosso trabalho ganhou. A gente ganhou o prêmio Destaque, né, que é o prêmio de melhor trabalho do semestre, do TCC. E eu acho que naquele momento aquele professor viu o quanto eu era capaz de fazer aquilo, sabe? Ele ainda não me engolia, sabe? Eu ainda percebi que ele não gostava muito, ele sempre criticava alguma coisa que eu tava fazendo. Mas eram dois professores de fotografia e um deles sempre gostou do meu trabalho, ele me elogiava, me dava ideias. E o outro professor sempre ficava calado, quando era pra falar alguma coisa, ele só abria a boca pra me criticar. Então, o preconceito é muito grande, sabe? Eu não sei se era porque eu sou muito nova ou se era porque eu usava uma câmera que parecia ser uma câmera semi-profissional, mas o que importa é o trabalho final. Mas foi o que eu falei pra vocês, quem faz a foto é o fotógrafo e não a câmera, e se eu souber executar aquele serviço, se eu usar um tripé profissional, se eu usar uma cadeira pra fazer, vai dar certo. Eu sei que eu sou capaz, só que as pessoas têm muito preconceito. E esse professor foi um deles e eu me senti muito incomodada com isso. E a maior dica que eu dou pra vocês é que se alguém achar que você não é capaz, se alguém tirar o sarro de você, ou se alguém falar alguma coisa pra você, falando que você não é capaz de fazer tal coisa, meu, ignora, vai e faz, porque é o trabalho final que vai provar pra pessoa se você é capaz ou não. Muitas vezes também, por eu ter essa cara de novinha, eu era muito barrada nos shows quando eu fotografava, porque os seguranças normalmente achavam que eu era fã. Eu já passei vários nervosos, assim, de, tipo, ter que pegar o Nextel e ficar chamando o pessoal no rádio, chamar a segurança da banda no rádio, tipo, meu, vem me liberar porque o segurança acha que eu sou fã, sabe? Eu já sofri bastante com isso, foi bem intenso. E eu acho até interessante contar pra vocês um pouquinho como é que funciona ser mulher e ser fotógrafa. Bom, dependendo da área que você trabalha, não tem problema nenhum, eu acho que é super tranquilo. Ainda mais se você for fotógrafo de moda, eu acho que tem algumas modelos que ficam até um pouco mais confortáveis com isso, enfim. Mas como a minha maior parte, a minha maior experiência foi trabalhar com bandas, eu vou contar pra vocês como é que funcionava. Bom, normalmente, quando eu conhecia o pessoal da banda, quando eu conhecia o pessoal da produção, as pessoas sempre me respeitaram. Bom, eu sei que eu tenho muito público feminino e eu sei que tem muita gente que gosta de banda também e gostaria de entrar nesse meio. Então eu queria contar pra vocês algumas experiências de como foi trabalhar no meio musical e de como é que funciona. Bom, gente, eu acho que é assim, acima de tudo você tem que ser profissional e saber impor respeito pras pessoas. Por quê? Porque logo quando eu comecei, quando fazia mais ou menos um ano que eu estava trabalhando com isso, um fotógrafo muito reconhecido da cena veio falar pra mim na internet que eu só tava ali porque eu queria pegar cara de banda. E isso me chateou demais, porque eu sabia que não era verdade, eu sabia que era o que eu gostava de fazer. Como eu já contei pra vocês, eu sempre quis ter banda, eu sempre gostei de música e poder unir a fotografia, que era o que eu estava amando fazer, com música, era simplesmente sensacional. Então isso me chateou demais. E eu sabia que a partir daquele momento eu tinha que começar a impor respeito para as pessoas e mostrar para elas que eu tava ali porque eu tava sendo profissional. Mas não era que eu tinha que provar nada para ninguém. Eu não tinha que provar nada para ninguém. Eu tinha que simplesmente impor o respeito para as pessoas saberem que eu tava ali
a trabalho, e não pra brincar, e não pra ser groupie, ou pra pegar algum cara de banda. Eu acho até engraçado que, depois de um tempo, eu conversando com outras pessoas, uma pessoa muito próxima a mim chegou falando que já ouviu de terceiros que quando fazia mais ou menos, sei lá, uns 5, 6 anos que eu tava na cena e não sabia de nenhum cara de banda que eu tinha ficado, que eu era lésbica, tipo, porque não é possível você mulher, você loira, você fotógrafa, nunca pegou um cara de banda. A menina só pode ser lésbica, não é possível, sabe? Então, assim, pra vocês terem noção do preconceito da galera. Se eu entrasse, se eu ficasse com qualquer cara de banda, era porque eu era vagabunda. Agora, se eu não pegava ninguém, era porque eu era lésbica, né? Porque não era possível uma garota como eu não pegar nenhum cara de banda. E isso acaba entrando em outro assunto, mas, gente, é ridículo, né? O machismo da galera de, tipo, achar que eu só tô ali pra pegar cara de banda. E mesmo assim, se meu ciclo social é só com o pessoal de banda, porque pensa, eu tinha trancado a faculdade, eu não tinha tempo de sair com os meus amigos antigos, com os meus amigos da escola. As únicas pessoas que eu conhecia, as pessoas novas que eu conhecia, que eu fazia amizade, eram pessoas que tinham banda, e na maioria deles, homens. Então, se eu me envolvesse com qualquer uma dessas pessoas que fazia parte do meu ciclo social, significava que eu era vagabunda, sei lá. É bizarro pensar nisso, né? Mas você tem que estar ali e você tem que se impor e você tem que saber separar o seu profissional do seu pessoal. Eu sempre soube fazer isso. Claro que eu já me envolvi com pessoas da cena, mas não que seja famoso ou deixe de ser, não, muito pelo contrário. Eu sempre soube separar e eu sempre soube que eu estava ali para trabalhar e eu sempre estive aqui para trabalhar. Então, cabe, tipo, a vocês, que são mulheres principalmente, saber separar e saber impor o respeito das pessoas. E isso funciona não só também, acho que na parte musical, isso funciona em qualquer área que você vá trabalhar com alguém, porque, gente, não adianta falar que não existe mais machismo e que as mulheres têm têm o mesmo nível que os homens no mercado, porque isso não funciona, sempre vai rolar preconceito. E é o que eu tô falando pra vocês. Cabe a vocês impor e cabe a você mostrar para as pessoas que você é capaz de fazer aquilo, que você é tão boa quanto muitas outras pessoas. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu não sei se faltou eu falar alguma coisa, mas eu queria contar pra vocês um pouquinho sobre essas minhas duas histórias, tanto com o meu professor da faculdade, que achava que eu era nova demais e que eu era amadora demais pra fazer um trabalho, quanto ser mulher e trabalhar num ambiente masculino. Então, assim, eu acho que é isso, gente. Vocês têm que saber sempre se impor e falar que você é capaz de fazer aquilo. Se você acha que você não é capaz de fazer, não faça. Não tem problema nenhum. Agora, não deixa ninguém te diminuir e falar que você não vai ser capaz de fazer alguma coisa porque seu equipamento é inferior. Tipo, sabe? Não é porque... Gente, eu uso uma T2i e lentes baratas desde que eu comecei. Porque eu ainda não tive a oportunidade de juntar um dinheiro legal para comprar um equipamento um pouco melhor. Como a gente sabe, equipamento de fotografia é muito caro. E eu sempre fui capaz de fazer o meu trabalho com isso. Sempre que eu achei que eu ia precisar de um equipamento um pouco melhor, eu juntei um dinheiro, investi e fiz o trabalho. Caso contrário, eu continuei usando o equipamento que eu sempre tive para fazer os meus trabalhos e eles nunca deixaram de ficar melhores por causa disso. Tem muita gente que tem preconceito, tipo, olha, eu uso uma câmera compacta, sabe? Tem muita gente que olha, às vezes, eu com uma câmerazinha pequenininha e acha que eu não vou fazer um serviço bom o suficiente. Esses dias um rapaz veio cotar pra mim um orçamento, né? Veio fazer um orçamento comigo e aí ele me perguntou que equipamento que eu usava. Como se isso fosse interferir em alguma coisa no resultado final, sabe? Então as pessoas têm um pouco de preconceito com isso também. E eu acho que é isso, gente. Cabe a você falar se você é capaz ou não. Cabe a você usar o seu equipamento a favor do seu trabalho e cabe a você impor o respeito das pessoas ou não. Sendo mulher, sendo nova, tendo um equipamento inferior ao de muita gente, eu consigo executar meu trabalho, eu consigo ser uma profissional tão boa quanto outras pessoas por aí. Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui embaixo, ou se vocês quiserem incluir algum comentário sobre o que eu falei aqui no vídeo, é só comentar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, tá bom? Me segue em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo. É por lá que eu conto pra vocês quando vem vídeo novo, sobre o que eu tô gravando. E é muito importante também porque eu sempre peço opinião, principalmente lá no Twitter e no Snapchat. Então me segue lá pra vocês ficarem por dentro e conseguirem interagir comigo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, isso é muito importante pra divulgação. Se inscreve aqui no canal passando o mouse na câmera aqui do lado, clicando em inscreva-se. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até mais.